Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher, tenho o prazer de receber hoje no programa a professora doutora Rita de Cássia Gonçalves Pacheco. Ela é professora e pesquisadora da UFSC, a Universidade Federal de Florianópolis. Tudo bem, Rita? Tudo bem, Walter. Muito obrigada pelo convite. É um prazer honra estar aqui conversando ter aqui, menina. Para mim também é uma honra. E que bom que hoje possibilita isso, né, Rita? Que a Rita está falando de Florianópolis. Então, a pandemia nos trouxe esses benefícios, né? Que nós podemos falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, mesmo no meu programa de TV. É verdade. A tecnologia tem feito coisas positivas. Um monte de coisa negativa também, mas nesse caso é positivo. E não tem mais como voltar, né? Eu acho que a internet agora ela veio de vez e quem não estava acompanhando agora tem que se esforçar para acompanhar, né? Sim. Mas, Rita, eu te conheço já desde o século passado, né? Já há algum tempo e admiro muito a tua luta, o teu trabalho, a tua pessoa, a mulher que tu és. Obrigada. E por isso eu te convidei. E o tema que nós vamos tratar é um tema que agora, né, já era para ter conversado contigo antes sobre isso, mas agora já está sacramentado, né? Quem é, e quem não é, fosse. Que é a participação da mulher na vida política. O índice que nós temos, ele é baixo, né? E nós somos a maioria, e há que crescer este número. Aqui em Lages, por exemplo, nós temos nesta eleição um grande número de mulheres concorrendo. Isso não quer dizer que elas serão maioria depois, né? Até porque agora é que começam as pedras do caminho, né? A questão de verba, a questão de partido, a questão da participação feminina, quer dizer, agora vem todos os percalços, né? Mas eu queria fazer só uma pergunta para ti, tu tens todo o programa para responder. Meu Deus. Então, por que é tão importante as mulheres estarem presentes, participando diretamente na vida política do seu município, do seu estado, do seu país, enfim, serem atuantes na política? Então, Val, eu vou te responder começando com um chavão, mas é um chavão que sintetiza todas as conquistas que nós, mulheres, com a ajuda de alguns homens também, obviamente, obtivemos ao longo da nossa história, ao longo da história, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política, né? Porque é um chavão, não é? É um chavão, mas é resultado de uma conquista, porque nós nem sempre pudemos estar em todos os lugares, né? Ao longo da história da humanidade, né, é importante que se diga, todas as civilizações impuseram uma posição social de inferioridade à mulher, né? A gente tem inferioridade em relação ao homem, que é o dono, é o que tem poder, é o que tem força, é o que é inteligente, né? Em muitas sociedades, nós temos inferioridade. Fora do privado. Exato, né? Ocupamos posições inferiores no mercado de trabalho, até pouco tempo na estrutura educacional, é só atualmente que a gente está em número igual nas universidades, por exemplo, né? Porque a educação básica se tornou obrigatória. Mas a gente não ia para a escola até o início do século passado, né? Então tem mais cerca de 80, 90 anos, a gente não ia para a escola, só quem ia para a escola eram os meninos, brancos, não é? Então, vejo que 80 anos, 90 anos parece muito tempo, mas do ponto de vista histórico foi ontem, né? É muito recente. Se a gente considerar a história da escola, por exemplo, né, o tempo da escolaridade, é pouco tempo para que a gente pudesse frequentar a escola, fazer o ensino superior. Nós duas somos professoras, veja que é logo ali, né? No nosso tempo, no meu tempo, só existia na minha cidade
ginásio normal para as meninas frequentarem, né? Ou seja, preparação para sermos professoras. Depois, o normal, né, que era a escola que a gente estudava no ensino médio. E a maioria das mulheres que queriam trabalhar só podiam fazê-lo sendo professoras, né? Porque era o que era possível, que a sociedade tolerava, não é? Então, enfermeira, né? E ter filhos. E sempre foi. Nunca ia no outro. Exato, ou enfermeira também, né? A enfermagem também é a nossa área. Então, a gente estudou, aí cuida da casa, dos filhos e trabalha. Então, a gente tem tripla jornada, né? Mas isso não quer dizer que nós tenhamos salários pelo menos iguais, né? Os nossos salários são menores, se a gente vai ver na estatística salarial, né? E vejam, essa situação de discriminação da mulher, não é só uma questão assim filosófica, social, né? Sociológica. Do ponto de vista econômico também há prejuízo. A própria ONU já publicou relatórios em todos os países, mostrando que naqueles lugares, né, naquelas regiões, naqueles postos, onde há a discriminação com a mulher é muito grande, a economia também tem prejuízo, né? Então, é um relatório do ano 2000, vale a pena a gente olhar, porque a gente pensa, porque esse é um papo ideológico, né, uma questão só ideológica. Não, é uma questão econômica também, né? A igualdade, ela impulsiona a economia, né? Nós temos muitas capacidades, né? Esse ano, você estava falando, vamos para a política, né? Nós estamos comemorando só 86 anos que nós conquistamos o direito ao voto no Brasil, né? Então, é muito pouco, é pouco tempo. É muito tempo, mas é pouco tempo. Nesses 80 e tantos anos, seria preciso que a gente já tivesse ocupado uma posição melhor, mais igualitária, né, na política, e isso não acontece. Veja, a nossa Constituição é de 1988, temos aí 30 e tantos anos dela, né? Lá já está escrito, né, já está definido o princípio da igualdade, está lá no artigo 5º, né, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Igualdade entre sexos, igualdade racial, igualdade de credo religioso, igualdade jurisdicional, igualdade trabalhista, igualdade tributária, né? No entanto, quando a gente vai para os dados, a gente vê que essa igualdade está só na lei por enquanto, né? Então, é preciso que a gente ocupe esses lugares, né? O Brasil, comparativamente a outros países, especialmente os países com uma economia mais consolidadas, né, ele ocupa uma posição muito atrás. No ranking da ONU, a gente está lá quase em último lugar. Isso um absurdo, a gente não pode mais aceitar que a mulher ocupe posições inferiores e desiguais na sociedade, porque nós já temos, do ponto de vista jurídico, não só a definição legal de que temos o direito à igualdade, né, como existem mecanismos que podem alavancar, proporcionar, impulsionar a alteração dessa cultura machista na nossa sociedade. As cotas, por exemplo, né, falando aqui da política, os partidos políticos são obrigados a lançar 30% do número dos seus candidatos de mulheres. E o que a gente tem visto, isso já é desde 1997, portanto, já tem 23 anos, né? 23 anos que os partidos precisam lançar 30% de candidatas mulheres. E o que a gente tem visto é que ou não lançam, ou lançam laranjas, né, Val? A gente ouviu recentemente, inclusive, várias denúncias com as mulheres sendo usadas como laranjas para entrar na lista de candidaturas, né, e estão lá também para receber o fundo partidário, sempre controladas por alguns homens mau caráter, porque isso é mau caratismo, isso é corrupção, né? Então, lança a mulher candidata, ela
assim ela vota em si mesma, porque ela não é candidata na verdade, e o recurso do fundo eleitoral que devia ir, então, para essa mulher fazer a sua campanha, ela repassa para o homem, né? Então, essas laranjas, lamentavelmente, ainda são presentes no século XXI, né? Veja, mesmo com, então, desde 88 que a gente tem garantido na Constituição a igualdade política, né? Desde 1997 a gente tem a lei das cotas. E ainda assim, por exemplo, em 2018, nós elegemos só 77 deputadas federais. São 513 deputados, né? Foi o maior número de deputadas, né, de mulheres deputadas na história do Brasil, mas isso dá 11%. Né? Então, nós somos 52% da população. As mulheres são 52% da população brasileira. E nós ocupamos só 11% das vagas na Câmara Federal. Né? Então, dá um pouquinho mais, quase 12%, mas pronto, 11% na Câmara Federal. Né? Então, na Câmara de Vereadores, apenas a gente não chega a 20%. Em quase um quarto, 25% mais ou menos, das câmaras de vereadores no Brasil, não tem nenhuma mulher eleita. Na capital de Florianópolis, tem uma única mulher na Câmara. E esta única mulher... Também, né? Lages também. Lages também. Olha o que é... Uma única vez nós tivemos duas. Uma única vez que eu lembro. Duas. Foi assim um caso inédito. O restante, quando tem uma. Tem uma. Então, veja, olha o que é cruel. Essa única mulher, vereadora na Câmara Municipal de Florianópolis, não quis presidir a Comissão de Mulher. Quem preside a Comissão da Mulher na Câmara de Vereadores de Florianópolis é o vereador Lino Pérez. Entende? Então, ele tem um conjunto de assessores, de assessoras, e o movimento das mulheres na cidade, todas as lutas das mulheres na cidade, quem coordena, quem impulsiona é um homem, o Lino Pérez. Então, óbvio que um homem é importante que ele seja nosso parceiro, mas é uma coisa que a gente não pode aceitar, uma mulher não coordenar a Comissão das Mulheres na Câmara, a única mulher vereadora. Então, veja, tem uma cultura machista impregnada na nossa sociedade de tal forma que nós não temos representatividade em número adequado e proporcional ao que nós representamos na sociedade e tampouco em qualidade. A gente se elege, eu serei vereadora e não serei assim. Mas, enfim, as mulheres se elegem e não ocupam os seus lugares, né? Deixam que os homens, não é possível. Exatamente, mas aí tu fizesse me lembrar de um detalhe. Toda campanha política sempre tem mulher assim, ó, que sai procurando já quem é a mulher para votar. Eu sempre falei o seguinte, eu já fui candidata, sabe, né? Então, assim, lá na primeira década deste século. Então, na campanha, eu sempre dizia assim, ó, vocês podem votar em homem, porque às vezes nós temos homens muito mais conscientes que muitas mulheres. Então, que estão engajados na luta, que estão ali presentes, né? Então, não é qualquer mulher que nos representa. Não é o simples fato dela ser mulher que ela vai me representar. Entende? É verdade. Às vezes tem homens que estão muito mais lutando pela nossa causa do que muitas mulheres. Né? Então, só para fazer esse parênteses. Nós temos homens engajados e temos que trazer muito mais ainda para esta luta. Porque esta luta é de homens e mulheres, né? Sem dúvida. Agora, eu acho importante, até do ponto de vista simbólico, Val, que a gente amplie, né, que a gente consolide o voto nas mulheres. Porque mesmo que tenhamos alguns homens do nosso lado, e eles são poucos, são muito poucos, eu quero concordar contigo que é preciso que os homens
entrem nessa luta, até para que eles melhorem o seu lugar de homens, né? Homens são melhores quando são parceiros e lutam pela igualdade por igualdade em todas as dimensões, né? Mas nenhum homem, por mais que ele seja engajado, sensível, solidário, né? Nenhum homem sabe o que é 3 jornadas de trabalho. Nenhum homem sabe o peso da discriminação por ser mulher. Nenhum homem sabe o peso da gente ter que provar que pode, que é capaz, que é inteligente, que pode fazer qualquer coisa. Nenhum homem tem que provar isso. Nós temos. Então, sim, precisamos dos homens ao nosso lado, né? Mas precisamos que as mulheres compreendam que nós podemos dizer qual é a dor e a alegria de ser mulher. Os homens, por mais solidários que sejam, não têm essa experiência física, essa experiência material, essa experiência de vida, né? Então, são todos muito bem-vindos, né? E vou repetir, os homens serão melhores se estiverem conosco lutando pela igualdade em todas as dimensões, mas só nós podemos dizer qual é a dor que sentimos da discriminação. E não é porque eles são maus, eles não sabem mesmo, não tem como dizer. Eu, por exemplo, sou mulher, mas acho que é importante dizer, não sei como é ser mulher negra, porque além da discriminação de gênero, sofre a discriminação de raça. Sim. Né? Então, eu não posso falar pelas mulheres negras, por mais que eu seja solidária, que a minha luta só é uma luta justa se eu lutar também contra a discriminação racial, a discriminação trabalhista, né? A luta contra uma discriminação, ela só é consistente se ela agregar a luta por todas as outras discriminações. Então, eu digo, é preciso também que a gente tenha cotas e impulsione a presença da mulher negra. Sim. Não é? Porque elas é que podem falar, eu não tenho essa possibilidade, essa experiência. É bem isso que tu estás falando, quer dizer, a cota, por mais que a gente se sinta até triste dela ter que existir, mas ela é necessária nessas situações, né? Sim, é uma ação afirmativa, entendeu? É uma ação política, um instrumento para a gente ir ganhando a igualdade, né? Para a gente ir conquistando e superando a discriminação, né? Que a gente chama de uma ação afirmativa. A ação, né? Ela ajuda muito. Sim. Não tem necessidade de, né? Mas já que ela tem que ser instalada, ela vem para contribuir, com certeza. Futuramente, nós esperamos que isso não seja mais necessário, não é? Que as mulheres sejam candidatas em número proporcional à sua representação na sociedade, que elas sejam eleitas proporcionalmente à sua representação e com projetos igualitários em todas as dimensões. Né? Porque eu sempre digo, não adianta lutar pela mulher na política se isso não vier acompanhado da luta contra, por exemplo, a desigualdade no trabalho, né? A desigualdade nas universidades, não vier acompanhada da luta pela igualdade salarial, quer dizer, postos iguais, trabalhos iguais, salários iguais. Então, outro dia um rapaz, porque no meu trabalho as mulheres, não existe isso, a mulher ganha igual, não ganha igual. Do ponto de vista da estatística social, é 28% a menos o que nós ganhamos salarialmente. Então, não é a Rita, claro que nós como professoras, uma professora e um professor com a mesma qualificação, com o mesmo tempo de serviço, ganhamos igual, mas é na maioria dos postos de trabalho, né, e das categorias de trabalho. Então, é importante a gente lutar pela igualdade em todos os lugares. Nessa situação de pandemia que estamos vivendo, os estudos, as observações têm mostrado que aqueles lugares onde a mulher que é a coordenadora, né, que tem posto de comando, que é a prefeita, a governadora, nos lugares, o enfrentamento à pandemia
teve maior sucesso, né? Na Nova Até os Zelândia, na países, Alemanha, vários. exato, até os países, exatamente. Isso, na Islândia, Tailândia, Alemanha, Nova Zelândia, Finlândia e Dinamarca. São 6 países ricos, claro, né? A Islândia e a Tailândia não são tanto assim, mas são países governados por mulheres. E lá, o enfrentamento à pandemia, né, foi, digamos assim, mais eficiente. Foi mais eficiente. Elas lidaram melhor com a crise do coronavírus. Possivelmente porque pela nossa cultura, né, do cuidado. Exatamente. Eu acho que isso é uma qualidade que as mulheres construíram ao longo da sua história, né, por serem professoras, enfermeiras, dona de casa, cuidadora dos filhos, a gente desenvolveu essa qualidade. Do lar, né? Exato. Olha, administrar um lar cheio de criança e pessoa doente, às vezes, com um salário mínimo. É fazer milagre. É isso, exato. Mas, veja, essa cultura, esse comportamento, enfim, esse ser mais cuidadoso, não é da natureza. Nós não nascemos com isso. Não é porque somos mulheres, é porque na sociedade ocupamos esses lugares. Então, se os homens também passarem a cuidar dos filhos, a cuidar da casa, eles também se tornarão cuidadores e mais sensíveis, né? As pessoas acham assim, é muito difundida a ideia de que nós somos diferentes por natureza ou porque Deus quis. Deus não quis nada disso, né? Não existe essa ideia de que por que Deus colocaria no mundo pessoas, uma para sofrer e para ser dominada, a outra, sabe, na minha cabeça não entra um tipo de ideia dessa, só pode entrar na cabeça de homem, só porque foi homem que disse isso. Esses pequenos detalhes vão construindo essa ideia de que a mulher é para ocupar um lugar inferior, de ser cuidada, de ganhar menos, não sei o quê, né? E o homem, então, é ocupar os lugares de comando. Não, isso não está escrito em lugar nenhum, não é da natureza, é da cultura. Então, se é da cultura, nós podemos reverter, podemos alterar. O que é da cultura a gente pode alterar. E eu espero que a gente altere a cultura machista da nossa sociedade. Nessas eleições, mulheres também, votem em mulheres, procurem em mulheres com propostas sociais, com propostas que superem, de superar a discriminação em todos os âmbitos, né? Mas votem em mulheres que lutem pelas mulheres também, não é, Val? Sim, e que não fique só no discurso dela, né? Que ela já tenha uma prática comprovada de tudo isso que ela fala, né? Exato. É importante esse outro requisito, dizer, qual é a história dessa pessoa? Exatamente. Né? Que políticas ela defende para a nossa cidade? Né? A nossa cidade precisa ser melhor cuidada, do ponto de vista da ocupação do solo, do cuidado com o meio ambiente. Nós não podemos mais continuar detonando com o meio ambiente, porque nós vamos acabar, é como se a gente está destruindo a nossa casa, né? A terra, não tem outra terra, a gente não pode comprar uma terra ali no vizinho para substituir a minha que eu estraguei, né? Tudo que a gente faz fica aqui, e quando a gente destruir a terra, vamos estar destruindo a nós mesmos, e a nós mesmas. Então, viu, Valtair, eu gostaria muitíssimo de agradecer o espaço e a tua sensibilidade em colocar esses temas para discussão na sociedade, né? É preciso que mais e mais pessoas, mais e mais espaços se consiga para discutir a situação da discriminação de gênero, né? Para a gente assumir o lugar da mulher na política, porque sem que a gente alcance maior igualdade de gênero, de raça, enfim, todas essas econômica, né, igualdade econômica, justiça social de todas as maneiras, né, sem isso a gente tende a regredir enquanto humanidade. A gente pode melhorar sempre. Piorar não é possível, não é aceitável. Então, por mais mulheres na política. E eu também quero te agradecer demais, Rita, a tua disponibilidade. Eu sei que tu és uma pessoa extremamente ocupada
e estás aí nesta luta também. E toda a nossa gratidão aqui por tu teres tirado todo esse tempo, né? Porque foram 2 vezes, na verdade, a primeira a internet não nos ajudou, mas que agora vai vingar, com certeza. E te desejar, assim, toda sorte, todo sucesso em todos os empreendimentos, em todas as lutas, em todas as frentes que tu estás participando. Nosso muito obrigada. Obrigada. E para você que esteve conosco, um grande beijo e até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, orgulhosamente mulher.